Uma das sagas mais legais de Dragon Ball Z foi a saga dos androides, que apresentou Viagem do Tempo, Trunks do Futuro matando Metal Freeza e fazendo o churrasquinho dele, a primeira transformação de Gohan em Super Saiyajin 2 e muitos androides. Mas aposto que você, assim como nós, não entendia direito muitas daquelas coisas, como a numeração deles, por que tantos foram criados, quem eram os outros e como eram tão poderosos. No vídeo de hoje, vamos falar absolutamente tudo sobre os androides do Dr. Gero. Tá curioso? Então deixa o joinha, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Fala galera, eu sou o Isaac Paiva E eu, Bruno Rodrigues. e vamos começar falando do criador de toda essa bagaça, o Dr. Mach Gero. Ele era um cientista do exército Red Ribbon que pretendia criar uma forma de derrotar o Goku. Para isso, ele começou a desenvolver os androides, mas como a tecnologia de sua época ainda era muito defasada, os primeiros experimentos não deram certo e foram sendo descartados. Já na saga de Cell, ele finalmente consegue criar androides extremamente poderosos, mas que ainda considerava falhos por não serem obedientes. Os androides possuem algumas vantagens sobre os demais guerreiros, por eles terem geralmente energia e resistência praticamente ilimitadas, além de conseguir ocultar completamente suas presenças, impedindo os outros combatentes de sentirem seus ki. Essas duas habilidades concedem uma enorme vantagem em batalha, e é um dos fatores pelos quais são tão temidos. Ao longo da série foram vistos alguns tipos de androides, que são classificados de acordo com duas características básicas. A fonte de energia, que podem ser de dois tipos. De energia ilimitada, que é o tipo mais difícil de controlar, são imunes à detecção por rastreadores ou Ki e possuem energia literalmente limitada, como os androides 8, 16, 17 e 18. E os de constante entrada de energia, os mais fáceis de se controlar, que precisam ficar absorvendo energia, roubando ela de suas vítimas, ficando mais fortes no processo e também são imunes à detecção, como são os androides 19 e 20. E tem também o tipo de energia natural, que possui uma energia que circula como uma forma de Ki orgânico e por isso podem ser detectados normalmente, sendo derivados de outros seres orgânicos, como o próprio Cell. A segunda forma de classificar eles são quanto aos materiais de construção, que podem ser ciborgues, androides feitos com um terráqueo como base, que possuem a vantagem de ficarem mais fortes com treinamento, uma vez que sua base humana consegue aprender e evoluir. Esses não precisam comer, mas têm que se hidratar e envelhecem mais devagar, como são os androides número 17, 18 e 20. E os construtos artificiais, que são feitos completamente de partes mecânicas, que incluem seres como o Android 16, 19 e a Arale. E tem também os bio-androids, que são androides criados com engenharia biológica ao invés de partes mecânicas e humanas. Ou seja, eles não são nem robôs, como o 16, e nem têm uma parte humana, como o 17. E o melhor exemplo de bio-android é justamente o Cell, que tem células de vários guerreiros poderosos. Agora vamos entender a numeração dos androides. À medida que ele ia fazendo suas experiências e criando os primeiros androides, ele nomeou por números, começando do 1 até o 20. Os números 1 a 7 nunca foram mostrados, pois foram os primeiros e como o Dr. Gero ainda não dominava essa tecnologia, ele teve que ir fazendo experiências. Então esses primeiros 7 androides acabaram não dando certo e sendo completamente descartados, sem nunca ter chegado a funcionar. O primeiro androide a de fato ser ativado foi o androide número 8, que tinha uma aparência típica de um Frankenstein, com vários pedaços costurados, e apareceu lá no Dragon Ball clássico. O problema é que ele não era maligno, sua personalidade era gentil e bondosa, então ao invés de derrotar Goku, ele acabou virando um amigo. Um tempo depois, ele passou a viver normalmente como um cidadão comum e até fez uma aparição em Dragon Ball GT. A partir daqui, nós temos uma certa confusão, porque a história canônica se mistura com algumas obras complementares, como jogos e filmes, e eles acabam dando mais de uma versão desses androides. Android 9. Em Dragon Ball Z, ele foi um androide completamente mecânico construído pelo Dr. Gero em algum momento depois da derrota do exército Red Ribbon. Em Dragon Ball Online, o Android 9 é um comandante Red transformado em robô, com um tamanho muito maior que sua versão humana, ironicamente cumprindo seu desejo de ser o maior de alguma forma. Já no mangá Dragon Ball SD, o Android 9 é baseado no editor-chefe da V-Jump, Akio Yoku, e é conhecido como Yokugo devido ao trocadilho com o nome, já que Go, em japonês, é 9. Androids 10 a 12. Esses aqui foram mencionados duas vezes em Dragon Ball Z. Primeiro durante a lembrança de Dr. Gero como os primeiros 12 modelos de androids falharam, e mais tarde com o Android 17, que afirma que Dr. Gero destruiu os primeiros 15 androids que projetou. Essas afirmações entram em contradição, mas vamos explicar a seguir. O importante é saber que eles foram fracassos e assim como os androids de 1 a 7, eles foram descartados. Androids 13 a 15. Como falamos agora há pouco, o número 17 falou que o Dr. Gero tinha destruído os primeiros 15 androides que projetou porque todos haviam falhado. No entanto, o filme Super Android 13 apresentou os androides 13, 14 e 15 como seus vilões principais, e nele é dito que o Dr. Gero tinha sido assassinado pelo Android 17 antes de terminar de construir eles, sendo que eles foram concluídos pelo supercomputador autoconsciente após a morte do Dr. O número 13 tinha uma personalidade séria na versão original, sendo focado apenas em derrotar o Goku. Temos ordens de matar todo aquele que tentar proteger Goku.
Além do filme, ele apareceu também como um personagem jogável em Budokai Tenkaichi 2. E assim como no filme, ele pode se transformar no Super Android 13, que nada mais é do que o número 13 após absorver peças dos Androids 14 e 15 que haviam sido destruídos pelos Guerreiros Z. O Android 14 é só um brutamonte genérico que quase não fala, e o número 15 é baixinho estilo mexicano que vive com uma garrafa de bebida alcoólica. Suas únicas funções foram ser destruídos para ser absorvido pelo Android 13. Android 16. Esse todo mundo conhece e é do tipo construto artificial, ou seja, não tem nada de humano. No entanto, ele foi feito inspirado no filho morto do Dr. McGarrow, que era um soldado da Red Ribbon que morreu baleado no combate. Ele era extremamente poderoso, mas foi considerado uma falha porque tinha uma personalidade nobre e gentil, tendo inclusive tentado parar o céu, mas acabou sendo morto pelo vilão e causando a explosão de fúria que transformou Gohan em Super Saiyajin 2. Proteja os seres vivos e as plantas deste mundo que eu tanto amei. Conto com você. Android 17. O mais poderoso de todos, ele era um terráqueo chamado Lápis, que foi transformado em Android contra sua vontade, juntamente com sua irmã, a número 18. Apesar de ser meio anarquista e rebelde, depois de ser revivido pelo Shenlong, ele acaba levando uma vida pacífica, até ser convocado para o Torneio do Poder, em Dragon Ball Super, onde é revelado que ele treinou e estava quase tão forte quanto Goku, sendo uma das peças primordiais para o sucesso do Universo 7 no Torneio do Poder. Ele tem toda uma história em Dragon Ball GT, que envolve uma fusão com a máquina mutante, mas não vamos falar hoje porque já falamos no vídeo das fusões, que vamos deixar aqui no card para vocês acompanharem. Número 18. Essa é a irmã gêmea do número 17 e se chama originalmente Lazuli. Seus nomes combinados formam a palavra Lápis Lazuli, que é uma pedra semi-preciosa de coloração azulada. Depois que acabou a saga dos androides, ela deixou a vida vilanesca de lado e se casou com Kurilin, com quem teve uma filha chamada Maroon e vez ou outra ajuda os guerreiros do jeito que pode. Número 19. Esse pode ser considerado o primeiro sucesso do Dr. Gero, porque ele foi o único que ele conseguiu controlar e que era totalmente obediente. Ele tinha uma aparência estranha, lembrando um pouco do Majin Buu, e era do tipo que absorvia energia das pessoas através de um mecanismo colocado na palma de suas mãos. No jogo Dragon Ball Online existe uma versão dele chamada Android 19000, que parece uma fusão dele com o número 16, mas não tem tanta relevância. Número 20. Esse é o próprio Dr. McGarrow que, após criar o 19, seu único servo leal, faz ele transplantar seu cérebro humano para um corpo androide, se tornando assim o número 20, para não morrer de velhice. Após ser derrotado pelos Guerreiros Z, ele foge para o laboratório para ativar os números 17 e 18, que eles sabiam que eram desobedientes, mas era sua única alternativa e ele resolve arriscar. Mas, como a gente sabe, não dá certo. 17 e 18 se rebelam como previsto e matam o Dr. Gero, que havia deixado ainda inacabados os números 13, 14 e 15, além do próprio Cell, sua maior criação. E por fim, a sua maior criação, Cell. Temos o principal vilão da saga, o Bio-Android, que a princípio não era tão forte, mas que quando absorve o 17 e 18 se torna perfeito. Como foi feito com bioengenharia, ele tem células de vários guerreiros poderosos, que dão habilidades únicas. Já que o Dr. Gero morreu antes de finalizá-lo, quem completou sua programação foi o supercomputador senciente do laboratório, que acabou criando o futuro alternativo do Trunks, e ele vem parar nessa linha temporal através da máquina do tempo. Uma das suas principais habilidades é absorver os outros androides para ficar mais poderoso, mas ele só pode absorver androides do tipo Cyborg, e não construtos artificiais como o número 16. Ele foi um dos vilões mais marcantes da franquia e apareceu em vários jogos, incluindo uma versão alternativa no filme mais recente de Dragon Ball, chamado Cell Max, que era tão poderoso que forçou Gohan a atingir uma nova transformação, o Gohan Bestial. E aí, você sabia disso tudo? Deixa aí nos comentários o que achou. Não se esquece de se inscrever e deixar o joinha, porque isso nos ajuda demais a continuar fazendo esse tipo de conteúdo. É isso aí, galera. Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca nos comentários. Se tiver sugestão de vídeos também, coloca aí, porque a gente tenta fazer os vídeos que vocês indicam aqui pra gente no canal. Valeu, show!